Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde a você que está aqui presente. Meus irmãos, obrigada. Toda a equipe da TV Canção Nova. E obrigada a você que está conosco através do Sistema Canção Nova de Comunicação. É muito bom estarmos aqui hoje, nesta quinta-feira. Quinta-feira que é sempre um dia especial na Canção Nova, né? Desde os inícios. Um dia de adoração, de meditação da Palavra de Deus. E nessa tarde, o nosso tema, o tema para estarmos juntos aqui, partilhando, refletindo, está em Lucas 6, versículo 36. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. No Evangelho, Jesus vem dar esta ordem, esse mandato para nós, de exercer a misericordiosa, assim como o Pai é misericordioso. A você que nos acompanhou de manhã, o Anderson, nosso irmão, falou justamente sobre a misericórdia do Pai. Então, ele é o exemplo. O Pai é o exemplo para nós, de aprendermos a viver essa misericórdia. E ao mesmo tempo que o Evangelho nos apresenta a misericórdia como uma ordem, ela também nos apresenta em Mateus 5 a misericórdia como uma bem-aventurança, como uma felicidade. Em Mateus 5, versículo 7 vai dizer: felizes os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É uma promessa de Deus. Se exercermos misericórdia, também o Senhor se fará misericórdia conosco. Também seremos alcançados pela misericórdia de Deus. E o nosso catecismo da Igreja Católica vai dizer que a prometida bem-aventurança nos coloca diante de escolhas morais decisivas. Convida-nos a purificar o nosso coração dos maus instintos e a procurar o amor de Deus acima de tudo. Então, essa bem-aventurança faz um convite, um apelo a mim e a você, a tirar de dentro de nós aqueles maus instintos, aquele instinto muitas vezes egoísta que está no ser humano e a nos doar para o outro, a ir além de nós mesmos, principalmente diante dessa realidade que hoje nós vivemos, dessa pandemia que tem assolado o mundo inteiro, que tem muitas vezes nos colocado preocupado conosco mesmos, de ficar dentro de casa. Mas ainda se faz imperativo, se faz convidativo a palavra do Senhor. Exercei a misericórdia. Sede misericordiosos, porque se você exercer essa misericórdia é promessa de Deus. Você será feliz. A felicidade de Deus te alcançará. E meditando sobre esse tema de hoje, eu fui pesquisar, vendo tudo aquilo que se dizia sobre isso. E o Papa Francisco, quando houve o final, ele escreveu uma carta no final do ano do jubileu. E nessa carta, ele dizia assim, ele falava muito entre tantas coisas, belíssima carta, ele foi falando dos frutos da misericórdia, daquilo que a igreja colheu, as pessoas colheram do exercício da misericórdia nesse ano, que foi um ano belo. Aqui na Canção Nova nós tivemos a graça, do nosso santuário, poder termos as portas da misericórdia, podemos passar todos os dias por aquele santuário e alcançar a misericórdia de Deus e rezar por alguém também, por um falecido que nós quiséssemos ali que alcançasse a misericórdia de Deus. E nessa carta, dentre tantas coisas, o Papa Francisco vai dizendo da cultura da misericórdia. É preciso instaurar na igreja, é preciso instaurar na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso mundo, na nossa igreja, a cultura da misericórdia. E por que o Papa Francisco fala de cultura? Quando a gente fala a palavra cultura, a gente vai dizer assim, a cultura de uma região, a cultura dos nordestinos, a cultura dos mineiros, a cultura de uma empresa. É como as coisas acontecem, é como as pessoas fazem as coisas, é natural. Eu não preciso parar, eu não preciso pensar, eu não preciso planejar. O que eu preciso fazer? Eu preciso ser, simplesmente, porque cultura diz de como as coisas são, diz de ser. Então, quando o Papa Francisco nos convida a exercer essa cultura da misericórdia, é preciso que haja uma cultura, e ele fala muito essa questão de cultura, Cultura do encontro, cultura do descarte, cultura da misericórdia. Por quê? Porque eu não preciso planejar, agora eu vou fazer uma obra de misericórdia, agora eu vou exercer a bondade com aquela pessoa, na minha família, naquele irmão de rua. Não, está dentro de mim.
É natural em mim. Então ele vai dizendo desse encontro com o outro que precisa acontecer, de que nós precisamos viver no nosso dia a dia, essa realidade de não ser indiferente ao outro. Quantas vezes, diante de tanta realidade de dor, nós acabamos ficando indiferentes? É mais um que morreu. Ah, foram 40 a mais que morreram. Foram 30 a mais. Agora são tantos infectados. E às vezes, até por uma defesa, né? Defesa nossa pessoal, a gente acaba deixando de lado. E ele vai nos dizendo, não podemos ser indiferentes. Precisamos nos encontrar. Não podemos virar a cara, virar o rosto diante do sofrimento. É preciso que nós, sobretudo nós cristãos, tornemos visível a bondade de Deus. E aí o Papa Francisco vai dizer, querer estar perto de Cristo exige se fazer próximo dos irmãos. São João, na sua carta, vai dizer, não tem como você dizer, aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o seu irmão que está próximo, que está vendo ali todos os dias, é um mentiroso. E o amor de Deus não está nele. Então, nesta tarde, o Senhor quer provocar em nós esse sair de nós, esse pôr em prática esse amor a Deus, que nós de fato amamos, mas que muitas vezes, na nossa miséria, que muitas vezes na nossa fraqueza, nós não conseguimos viver na prática. Mas Deus vem em nosso auxílio. E agrada a Deus, né? Essa misericórdia. É Deus quem nos inspira. Nós não também podemos achar e pensar que sou eu que estou tendo essa ideia, essa brilhante ideia de fazer a bondade, de praticar o amor. É Deus que nos inspira. E é o Espírito Santo quem nos auxilia a colocar em prática. Mas precisamos viver. E como eu vou colocar em prática a cultura da misericórdia? Como eu vou fazer com que isso aconteça, com que isso se torne real, como diz São Tiago, né? Que a minha fé se traduz em obras. A própria igreja vem nos ensinar. Vamos partilhar um pouquinho nessa tarde sobre as obras de misericórdia. Como vivê-las no tempo comum, mas também como vivê-las num tempo como esse, que às vezes a gente nem pode sair de casa. De repente, muitos de vocês que estão aí me acompanhando estão dentro de casa, isolados, né? Talvez até dentro do seu próprio quarto, se você é um que está aí com suspeita, né? Como a gente tem visto nas reportagens, não está nem podendo sair da porta do quarto. Mas como aí dentro do seu quarto, você pode exercer a misericórdia. Você pode praticar o amor, fazer a bondade de Deus acontecer, né? Que é o convite. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer: as obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espirituais, como também o perdoar e o suportar com paciência. E as obras de misericórdia corporal constituem sobretudo em dar de comer, dar de beber, dar de moradia, né? Vestir os maltrapilhos, visitar os doentes, os prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre esses gestos de misericórdia, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, a esmola dada aos pobres é um dos principais testamentos de caridade fraterna. E também uma prática de justiça que agrada a Deus. Então, partilhando um pouquinho sobre as obras de misericórdia corporal. Nós vamos pegar para você que pode a palavra de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 36. E vai dizer assim, né? O título aqui na palavra de Deus da tradução da CNBB vai dizer que é o julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes. Doente e cuidastes de mim.
na prisão e fostes visitar-me. E aí eu não vou ler o restante, o evangelho continua, que muitos vão perguntar, mas Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que você estava preso e nós fomos te visitar? E Jesus vai dizer ali, dando aquele ensinamento para eles e hoje para nós, nos relembrando, que quando nós fizemos isso a um próximo, a um pequenino, é o próprio Cristo que nós fazemos. Então, as obras de misericórdia, sobretudo as corporais e também as espirituais, nós vamos ver, elas estão nas Sagradas Escrituras, estão presentes ali e é um convite de pôr o amor de Deus em prática. Hoje, muitos de nós não podemos sair, né? Se fosse uma época comum, existem muitas formas de exercer essas obras de misericórdia. Por exemplo, dar de comer, dar de beber, vestir os nus. Tantas obras sociais. Na própria igreja nós temos aí os vicentinos, que são um excelente exemplo de obras de misericórdia, um excelente exemplo de uma instituição dentro da igreja que coloque em prática o evangelho, que coloque em prática em ir até. Se eu não posso participar dele, eu posso doar, eu posso contribuir. Na Canção Nova nós temos o nosso chamado Retiro da Boa Morte. Todos os meses nós somos convidados a fazer uma faxina geral, uma revisão de vida, a olhar nos nossos pertences, aquilo que não nos pertence porque não usamos, porque está sobrando, porque está a mais, e a doar para quem precisa. Se eu tenho algo ali que eu não uso, que não está sendo útil para mim, mas está em bom estado, claro, não me pertence, pertence a alguém está precisando. E também, claro, não é apenas um retiro material, mas ele também é um retiro espiritual. Revisão de vida da minha alma, de confissão e tudo mais. Mas também é um exemplo aí na sua casa. O que hoje você tem que você pode doar? Mas e nessa realidade de pandemia, onde eu não posso sair, onde talvez eu não possa ir numa instituição social, me engajar num vicentino, numa obra da irmã Dulce, por exemplo. Aqui na Canção Nova tem os projetos sociais. Se eu não posso me voluntariar, embora tenha realidade de voluntariado mesmo nessas condições, eu posso ajudar. Eu estava vendo uma entrevista no Jornal da Canção Nova, falando da pastoral de rua que tem na Igreja Católica, e aí o exemplo era lá da cidade de Belo Horizonte, onde ali, mesmo diante dessa situação, as pessoas estavam ali, não abandonando aqueles irmãos de rua, não abandonando os mais necessitados, fazendo kits de higiene, preparando o seu marmitex, com todos os cuidados necessários, com os equipamentos de segurança, com máscara, com luva, mantendo a distância, porque também não é para sermos imprudentes, mas com tudo isso eles não deixaram de exercer a misericórdia, não deixaram de fazer a sua doação. Também no portal Canção Nova estava vendo uma reportagem sobre as obras sociais da irmã Dulce lá na Bahia. Também não pararam. Também estão lá distribuindo as marmitas para as pessoas de rua, também estão lá exercendo a misericórdia com os devidos cuidados. Eu posso fazer isso? Eu tenho condições? Eu não sou do grupo de risco, eu não tenho alguém na minha casa que de repente eu poderia colocar em risco saindo e exercendo esse tipo de trabalho, mas eu posso doar? Eu posso entrar em contato com essas obras que eu sei que são sérias, que eu sei que não vão usar esse dinheiro de forma errada e vão contribuir, vão ajudar as pessoas. Isso também é misericórdia, isso também é colocar em prática a palavra de Deus. O mérito é o mesmo. Se eu não posso ir e fazer, eu posso ajudar quem faz. Lá em São Tiago vai dizer, São Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não tem obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta comida de cada dia. Se então alguns de vós disser a eles, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Então a palavra de Deus nos exorta, A nossa fé, o nosso amor a Cristo se traduz em obras, se traduz na prática de ajuda ao próximo. Se concretamente eu posso ajudar, colocar as minhas mãos,
é isso que eu vou fazer. Mas se nesse tempo eu não posso, mas eu tenho condições de preparar uma comida, de entrar em contato com uma pastoral aí da sua cidade, do seu bairro, com uma instituição social, com a própria igreja, que não parou de acolher as pessoas. Então faça isso, né? O Espírito Santo é quem nos orienta, é quem nos inspira. Tenho certeza que Ele já está colocando aí no seu coração como você pode ajudar. E tenho certeza que se nós fizermos isso, talvez muito das preocupações que hoje têm nos assolado vão desaparecer. Por quê? Porque nós vamos nos ocupar do bem. E a bem-aventurança, a promessa de Deus vai se cumprir. Porque muito mais nós recebemos quando damos do que o outro, que na verdade é quem estamos ajudando, né? Visitar os enfermos também é uma obra de misericórdia. Lá em Lucas 10, versículo 30 a 37, vai falar da parábola do bom samaritano. Que aquela pessoa que estava viajando, ele se encontrou no meio do caminho com um viajante que havia sido assaltado, que havia sido espancado, que estava jogado pelos cantos. E ele parou, ele se compadeceu. Ele pegou aquela pessoa e foi ajudar. E tratou daquela pessoa, tratou das feridas. Vai dizer o evangelho que levou para uma hospedaria e ainda pagou, porque ele precisava continuar a viagem para que ele continuasse sendo cuidado até se recuperar. De repente você vai estar naquele que pode ir lá fazer os cuidados. Mas de repente você pode mais uma vez contribuir com quem está dando os cuidados. Com quem está ali exercendo essa misericórdia. De repente hoje nós não podemos ir visitar até os nossos familiares, os nossos entes queridos que estão de repente no hospital. Mas eu posso rezar. Eu posso ligar para essa pessoa de repente, eu posso me fazer presente. A oração também é uma obra de misericórdia. Nós estamos vendo nos noticiários, né, que os hemocentros, né, pegam lá a coleta de doação de sangue, estão em baixa, né, porque muitos estão com medo de ir e de doar. E aí eles têm insistido, existem muitas pessoas precisando de doação de sangue. Eu posso ir? Ou eu posso entrar em contato e pedir que venham? Vi um belo exemplo de condomínios, né? Onde esses hemocentros estão indo até lá para poder fazer a coleta e assim ajudar a salvar vidas. Pessoas que precisam da doação de sangue, que não vivem sem, que precisam aí da nossa caridade. Então é possível fazer isso? É um exemplo. Mas se não, a palavra de Deus também vem nos iluminar quando ela vai dizer sobre a comunhão dos santos. Nós somos a igreja, nós que estamos aqui na terra, né, na luta, somos a igreja militante. Estamos na luta, na terra, militando, correndo atrás, peregrinando. Existe a igreja triunfante, aquela que está no céu, os santos que já passaram por aqui, que estão intercedendo por nós, e existem aqueles padecentes que estão lá no purgatório. Tudo que fazemos em oração, meus irmãos, alimenta o corpo, que é a igreja. Então, se eu não posso concretamente visitar alguém que está doente, de repente eu não posso nem falar com essa pessoa, porque de repente ela está sem nenhum tipo de comunicação, está isolada, eu posso rezar, acreditando que a minha oração movimenta o céu, acreditando que a minha oração alcança aquela pessoa. Não vai cair em vão a sua oração. Mas temos aí exemplos, né? Depois a obra de misericórdia vem dizer, dar pousada aos peregrinos e visitar os presos. Talvez, dificilmente, a gente hoje também vai conseguir fazer isso, né? Mas lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, no versículo 13, capítulo 13, aliás, vem dizer assim para a gente. Capítulo 13, a partir do versículo 1. Perseverai no amor fraterno, não descuideis da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos, sem o perceber. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Então a palavra de Deus vem nos dizer que é também exercer a misericórdia, o visitar estes irmãos que em algum momento da vida erraram, em visitar aqueles que dar né, local para morar, para passar uma noite. É claro que nos tempos de hoje,
É muito difícil a gente viver essa realidade, a confiança, posso trazer essa pessoa para dentro da minha casa ou não, mas eu posso viver essa obra de misericórdia mais uma vez, ajudando instituições que ajudam isso. Eu vi um belo exemplo na cidade de Jundiaí, as obras sociais em parceria com a prefeitura da cidade. Eles estão pegando locais públicos, não me lembro agora se são escolas, e preparando esse local para esses irmãos de rua. Aí tinham ali fotos, né, com doação de colchões, de kits de higiene, de roupa, de cobertores, para que eles pudessem ter um local seguro, mantendo a distância entre um e outro, para que pudessem estar ali com segurança. Então também eu posso preparar esse kit de higiene? Eu posso, de repente, dar uma roupa? Voltando lá no exemplo do Retiro da Boa Morte, que a gente vive aqui na Canção Nova, o que eu posso fazer? O que o Espírito Santo está te inspirando? De repente você já conhece, aí na sua cidade, aí no seu bairro, aí na sua igreja local, um movimento que já está acontecendo. Não é verdade? Então nós podemos fazer. Temos a pastora. Mas fora disso, estamos aí, hoje eu não posso, mas isso vai passar um dia. Então como concretamente eu posso fazer? Na Igreja Católica nós temos a pastoral carcerária. Nós temos as obras de Assis, as obras sociais, a Toca de Assis. Nós temos tantas instituições que não se cansam aí de cuidar dessas pessoas, de instruir, de visitar, de levar o evangelho. São formas concretas aí que eu tenho para ajudar. Enterrar os mortos também é uma outra obra de misericórdia corporal, que muitos hoje em dia também não estão tendo essa possibilidade, não é verdade? Em muitos lugares os velórios estão proibidos, eu não posso velar aquele meu ente querido, tem que enterrar às pressas. Em alguns nem enterro ali com o corpo da pessoa não está tendo, estão sendo cremados. Mas que eu não esqueça que mesmo que a pessoa morreu, mesmo que a alma já não está mais ali naquele corpo, ali está um filho querido de Deus. E aquele corpo foi um dia e é templo do Espírito Santo. E para nós que cremos na ressurreição, nós sabemos que um dia esse corpo ressuscitará glorioso. Então é preciso esse respeito, né? E nós vemos isso lá em 1 Coríntios, né? Vai dizer... Estou passeando um pouquinho aqui nas Sagradas Escrituras com vocês, mas para a gente ver que tudo está fundamentado na palavra de Deus, né? Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 19 a 20, vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Versículos 6, 19. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Claro que aqui São Paulo está falando da nossa vida, né? De glorificar enquanto estamos vivos. Mas quando morremos, o nosso corpo continua sendo santo, sendo templo de Deus e que um dia ressuscitará, não é verdade? Então, por isso a igreja diz que é uma obra de misericórdia. O ir, o velar, o rezar, né, por aquela pessoa, o dar dignidade até no último momento em que nós temos ele presente ali diante dos nossos olhos. Mas se eu não posso fazer isso hoje, nesse tempo, o que eu posso fazer? Eu posso rezar. Eu posso rezar por esta pessoa. Aí nós entramos nas obras de misericórdia espirituais, cuja primeira, vamos dizer assim, é rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. E aí lá em Macabeus, no livro de Macabeus, vai contextualizar para a gente o porquê é importante, né, rezarmos por aqueles que já se foram. Porque muitas vezes nós podemos pensar assim, mas já morreu. O que eu tinha que rezar por essa pessoa é quando ela estava viva. Depois que morreu, não adianta mais. Mas quem está preso ao tempo somos nós. Deus é atemporal. Deus não se prende ao tempo. Então, a oração que eu faço hoje pode alcançar aquele irmão, mesmo que ele já tenha morrido. Não é verdade? Deus não está preso ao tempo. E aí,
Judas Macabeu, no livro de Macabeus, vai dar um exemplo muito belo para nós. E que a igreja usa como um dos fundamentos, né? Não é o único, mas um dos fundamentos para dizer do porquê devemos rezar pelos nossos defuntos, por aqueles nossos entes queridos que já se foram. Era um contexto de guerra, onde numa das batalhas muitos do povo de Deus havia morrido. E aí Judas exortou o povo a se conservar sem pecado e a rezar por aqueles. E aí vai dizer no capítulo 12, segundo Macabeus capítulo 12, versículo 44. De fato, se ele, Judas Macabeu, né? Macabeus, se ele não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e vão orar pelos mortos. Mas, considerando que um ótimo dom da graça de Deus está reservado para os que adormecem piedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados. Então a palavra de Deus e a própria tradição da igreja vem nos dizer, podemos rezar, devemos rezar pelos nossos irmãos, para que eles possam alcançar a misericórdia de Deus. Nós sabemos, assim nos ensina a igreja, que todos aqueles que não morrem em pecado mortal estão salvos, né? Se eu morri sem pecado mortal, se eu morri na graça de Deus, eu estou salva. Mas para entrar no céu, eu preciso ser plena da graça de Deus, eu preciso ser pura, eu preciso ser santa. Então, nós vamos para onde? Para o purgatório. Para o quê? Pagar as nossas penas. Então, quando eu rezo por alguém que faleceu, eu estou ajudando esta pessoa, eu estou intercedendo por essa pessoa, para que ela saia mais rápido do purgatório e possa ir para o céu, possa estar na graça de Deus plenamente. Né? Que possamos, assim, cumprir esta obra de misericórdia também. E rezar pelos vivos. Devemos rezar, devemos interceder, devemos clamar a Deus, né? Pelos nossos, por todos. E aqui de maneira especial, eu queria trazer um ensinamento que São Paulo vai dizer em 1 Timóteo, acho que é bem atual para nós nesse tempo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graças por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. Meus irmãos, quantas notícias, para lá e para cá, de todos os lados. Críticas de um lado e críticas de outro. Não percamos tempo com isso. A palavra de Deus nos convida e nos exorta. O que nós devemos fazer nesse tempo é rezar. Rezar pelas nossas autoridades, sejam elas autoridades civis, sejam elas autoridades religiosas, sejam autoridades de onde você trabalha, da empresa que você trabalha, mas sobretudo pelas nossas autoridades civis. Rezemos, intercedemos, que creiamos que a oração movimenta o céu, que a oração leva sabedoria. Peçamos o Espírito Santo que Ele inspire. Quais são as estratégias que devem ser feitas? Quais são as medidas corretas que devem ser tomadas para o bem do povo, para o bem da nação, para o bem da sociedade? Deus precisa inspirá-los. Então, cabe a nós rezarmos, intercedermos, pedirmos e parar de reclamar, parar de julgar, parar de até mesmo de compartilhar notícias que nem temos certeza se são reais ou não. Isso não agrada ao coração de Deus. O que é que agrada ao coração de Deus? O que é bom e agradável a Deus, nosso Salvador? Que rezemos com orações, com súplica, com intercessão, com ação de graça, por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral. Isso é uma obra de misericórdia. Quer alcançar misericórdia? Reze hoje nesse tempo. Isso você pode, com certeza, onde quer que você esteja, fazer. Né? Rezar, em vez de reclamar e falar mal. A oração movimenta o céu, não é verdade? Ensinar os ignorantes também é uma obra de misericórdia espiritual, sobretudo em matéria de pecado.
Lá no livro de Daniel, no capítulo 12, versículos de 3 a B, vai dizer: os que educarem a muitos para a justiça, brilharão para sempre como estrelas. Então é a palavra de Deus dizendo, você pode ensinar? Você tem um conhecimento? Você, por exemplo, nessa realidade que estamos vivendo, você sabe, você tem a maneira correta de nos protegermos? Toda essa realidade da higiene que temos que fazer, de lavar as mãos, de usar de maneira correta o álcool em gel. Não sei. Tem alguém do seu lado que você está vendo que está fazendo errado? Isso é uma obra de misericórdia. Você pode ser útil, você pode pôr aí na sua mídia social como fazer corretamente. Mas também essa obra de misericórdia diz de ensinar em relação ao pecado. Eu sei que o meu irmão não está no caminho correto. Eu estou vendo que ele está indo para o buraco. Meu irmão, não perca tempo. Instrua o seu irmão. Claro, se você tem consciência de que aquilo que você vai ensinar diz da moral, diz dos ensinamentos da igreja, diz daquilo que a palavra de Deus nos fala. Se é isso, vamos lá, vamos ensinar, não vamos perder tempo. Dar bom conselho também é uma obra de misericórdia. Mas dar bom conselho não é qualquer conselho. Não é o que eu acho, o que eu penso. Se fosse eu, faria desse jeito. Se fosse assim, se fosse eu que estivesse no lugar, eu agiria assim. Não é isso. Essa obra de misericórdia que Deus nos chama a exercitar, a fazer, é ensinar aquilo que a igreja nos diz, aquilo que a igreja nos ensina, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a moral católica. É isso que nós devemos aconselhar e pedir ao Espírito Santo, não é verdade? Se eu quero ser alguém que aconselha, se eu gosto de dar conselhos, se você gosta de dar conselhos, é do tipo que gosta, né, de dar conselho para todo mundo, então peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu devo dizer para essa pessoa diante dessa partilha, diante desta palavra? Corrigir os que erram. Então, como o Evangelho vai nos dizer, como eu devo corrigir as pessoas? O Evangelho lá nós não vamos pegar por causa do nosso tempo, mas em Mateus capítulo 18 vai dizer, chama o seu irmão no cantinho e diga para ele, corrige-o com amor, de forma fraterna, que ele não está agindo corretamente, com a intenção de promover o bem, com a intenção de fazer com que ele volte para o caminho correto. Ele não te ouviu e é muito sério, vamos lá, vamos chamar uma outra pessoa que de repente você sabe que ele escuta, vamos lá ajudar aquele irmão? Não ouviu, chama a igreja, chama as autoridades. Não ouviu também? Então reze por essa pessoa, é o que você pode fazer, a sua parte você já fez. É a correção fraterna, né? E São Tiago vai dizer, se você, meu irmão, ver alguém se desviar da verdade e você o reconduz, então você saiba, quem faz voltar um pecador do seu caminho errado, salvará a sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Também, perdoar as injúrias, perdoar as pessoas também é uma obra de misericórdia. E perdoar as pessoas, meu irmão, é uma decisão. Muitas vezes nós dizemos, eu não consigo perdoar, a dor aqui está grande, mas perdoar não é sentimento. A igreja vai dizer no catecismo da Igreja Católica que o não sentir a dor não está no poder do homem. É Deus quem vem em socorro, é Deus quem tira a dor. Agora, a decisão de perdoar é minha, é sua. E quando nós perdoamos, nós estamos nos libertando daquele mal que nós sofremos. E é claro, quando é que eu preciso perdoar alguém? Quando esse alguém fez algo de grave, quando esse alguém me feriu, quando esse alguém fez algo que não foi bom. Eu não vou ter que perdoar alguém que não fez nada para mim, ou que fez o bem para mim, não é verdade? Então perdoar nunca vai ser fácil, mas necessário. E é Deus quem nos capacita para isso, mas é preciso. Em Mateus 6 vai dizer, se perdoar, sereis perdoados. Se não perdoar, não sereis perdoados. Na minha adolescência, vou falar bem rapidamente aqui, eu vivi toda uma realidade de revolta com meu pai, porque meu pai bebia, né? Vivi toda aquela realidade de alcoolismo dentro de casa. E aí, adolescente já, por natureza, já não é uma criatura fácil. Ia naquela situação, mas bem adolescente ainda, pela graça de Deus, eu comecei a ler a palavra de Deus, e eu comecei a ler os evangelhos. E eu caí nesta passagem. Se você perdoar, você será perdoado. Mas se você não perdoa aqueles que te ofendem, tampouco o vosso Pai do céu vos perdoará. Eu falei, meu Deus, eu quero ser perdoada.
Eu não quero viver no pecado, muito menos sem o teu perdão. Então venha em meu auxílio, Senhor, porque eu não consigo diante dessa realidade aqui que eu enfrento hoje. E aí, essa era a minha oração simples. A oração do Pai Nosso não vai dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos tem ofendido? Eu rezava no silêncio do meu coração, perdoai as nossas ofensas e ajude-me a perdoar. Ajude-me, Senhor, a perdoar. E aí eu fui rezando, e Deus foi fazendo, com a minha decisão, com a liberdade. E quem ganhou com isso? Muito mais eu, com o coração livre. O perdão liberta. Liberta quem? Quem perdoa. É obra de misericórdia. Consolar os tristes. O Evangelho de São Lucas, capítulo 7, vai dizer, né, que Jesus estava com uma procissão alegre, né, junto com ele, caminhando, e de repente ele se deparou com uma outra procissão, que era o filho da viúva de Naim, aquele evangelho tão conhecido, né? Aquela mulher, não sei se é jovem, aquela senhora, aquela mulher viúva, havia perdido seu único filho. Já era viúva, na sociedade ali deles, né? Já era excluída, e ainda para completar a dor daquela mulher, ela vinha num cortejo fúnebre de dor, de tristeza, porque havia perdido seu único filho. Jesus, vai dizer o evangelho, olhou para aquela mulher, se compadeceu e disse, não chores. Tocou no esquife, no caixão, né? Naquela época, e ali ressuscitou aquele jovem, devolvendo a alegria. Talvez hoje nós não vamos poder ressuscitar pessoas. Não que isso seja impossível, porque Deus disse que nós faríamos sinais até maiores. Mas talvez esse não seja o caso. Mas eu posso consolar. Eu posso estar junto. Talvez eu não tenha palavras para dizer, mas eu posso mais uma vez rezar. Eu posso me fazer presente. Estou junto com você, meu irmão. A sua dor é minha. Então essas são a última obra de misericórdia. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso irmão. Então também nós somos chamados aí a suportar com paciência. Lembrando que a paciência não é um dom, é uma virtude. Muitas vezes a gente fala, Senhor, dai-me paciência. Mas toda vez que eu rezo, Deus me dá situações para ser paciente. Então a paciência ela é uma virtude, precisa ser exercitada. E algo muito importante, não é sofrer de qualquer jeito, não é suportar de qualquer jeito. É por amor a Cristo, senão não tem sentido. Se eu suporto, mas eu vivo reclamando, murmurando e falando mal por trás, eu não estou vivendo a misericórdia. Então a misericórdia só tem sentido se for por amor a Jesus. Se for para que eu possa me unir a Cristo em sua paixão. Senhor, eu te ofereço essa injúria, essa situação por amor a Ti, para me unir a Ti. Se não for nesse sentido, não tem valor, não é obra de misericórdia. Então falamos aqui rapidamente, e para terminar eu queria falar um pouquinho, bem brevemente, de uma outra carta apostólica do nosso querido São João Paulo II, Dives em Misericórdia, onde ele vai dizer o seguinte, que a misericórdia, para ser autêntica, ela é sempre fruto de conversão. Então só pode exercer a misericórdia, só pode ser misericordioso aquele que viveu primeiramente o seu encontro com esse Pai misericordioso, que viveu uma experiência de conversão. Porque eu vivi essa experiência de conversão, de tocar na misericórdia de Deus, então é natural, é cultura. Eu vou exercer a misericórdia, eu vou ser misericórdia, eu não vou ter que parar para pensar. Não, vai ser natural em mim, com a graça de Deus, claro, porque nós continuamos limitados. Porque eu experimento a misericórdia, eu a quero exercer. E aí ele vai dizer, também para ser autêntica, a misericórdia precisa ser bilateral. Eu preciso ter a consciência de que sempre que eu faço um bem para alguém, eu recebo também. Mesmo que essa pessoa nem me diga um muito obrigado. Mas essa consciência precisa estar em mim. Toda vez que eu exerço um bem a alguém, toda vez que eu faço um bem, seja uma obra de misericórdia corporal, espiritual, seja qual for, seja à distância, eu estou contribuindo com uma obra que faz, eu preciso saber que o principal beneficiado sou eu. Se eu tenho essa consciência, se ela é clara para mim, para o meu interior, então ela é autêntica, essa misericórdia. Ela precisa ser um estilo de vida. Ela precisa ser uma prática perseverante do amor, vai dizer São João Paulo II. Porque é isso que devolve o homem a si próprio. Essa
bilateralidade, palavra difícil. É isso que gera vínculo, é isso que faz com que os homens se unam, é isso que gera fraternidade, sensibilidade de coração. Então que nós possamos viver isso. A misericórdia autêntica é fruto do meu encontro com o Pai, é autêntica se eu tiver consciência de que eu também recebo, e se ela estiver ancorada no amor a Deus. Se for por amor a Deus, aí eu posso dar até o meu corpo para ser queimado, que vai ter valor. Mas como São Paulo vai dizer, se não é por amor a Cristo, perde o seu sentido e o seu valor. E para terminar, para fechar, eu quero só dizer uma frase que o Papa Francisco disse no último dia 27 de março, na celebração extraordinária da oração pela pandemia, né, que ele fez. O Senhor interpela-nos e no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e a ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a estas horas em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé pascal, que é no Cristo ressuscitado, que possamos permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade, de solidariedade. Eu convido você, meu irmão, a pedir a Deus a graça desse Espírito Santo sobre nós. É Cristo quem vai nos inspirar a viver a misericórdia, mas é o Espírito Santo quem vai nos capacitar a colocar em prática. Então, por isso, vem Espírito Santo, reanimando os nossos corações, reanimando as nossas forças, nos unindo ao Senhor crucificado, mas ressuscitado. Nos unimos a Cristo na cruz, mas crendo que Ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, como diz o Papa Francisco, nessa fé pascal, a morte passa, a vida permanece para sempre. Eu te convido, saia dessa mornidão. Saia dessa situação de morte que você está, de angústia, de falta de esperança. E vem para Cristo, vem se colocar em ação, mesmo que a sua ação hoje seja dentro de um quarto, rezando. Se esta é a obra de misericórdia que hoje Deus te convida, meu irmão, não perca tempo. Não perca tempo na sua dor, não perca tempo na sua angústia, porque a palavra de Deus, ela é fiel. E aquilo que Cristo disse, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes, bem-aventurados, se exercemos a misericórdia, Deus é justo e fiel para conosco sempre. Então rezemos, te convido a rezar. Sua adolescência, e que foi nesse momento que você teve um encontro com a palavra de Deus, igualzinho. Na minha adolescência também, quando os meus pais se separavam, e eu vivia aquele momento de tensão, porque para um adolescente tudo é muito grande. Talvez você seja adolescente, esteja nos assistindo agora, sabe, né? Tudo é muito grande, tudo toma uma proporção de vida. E foi nesse momento que eu também tive um encontro com a palavra de Deus. Me lembro da minha mãe, mãezinha, ela está vivendo a pandemia sozinha. Beijo, mãezinha, você te amo. A minha mamãe, a sua também? Então, para as mães, a gente te ama. Peraí, filma a gente aqui, mamães. Todas as mamães e papais que estão vivendo, vovô, vovó, que estão vivendo esse tempo de quarentena sozinhos, nós estamos com você, viu? A gente ama vocês. E foi nesse tempo que a mamãe me deu uma Bíblia, da Ave Maria, pequenininha assim, eu me lembro, e um livro do Padre Jonas. A Bíblia foi escrita para você. Eu tinha acabado de viver minha primeira experiência de batismo no Espírito Santo, por insistência da mamãe também. E quando eu abri a palavra de Deus, as letras saltavam e queimavam no meu coração. Era o fruto do batismo no Espírito. No momento de maior dor, nos momentos mais difíceis da minha história, Deus me visitava. Como te visitou, Flavinha? Eu creio que você que está passando agora momentos de angústia, de solidão, de tristeza, o mundo inteiro passando por essa pandemia, por essa quarentena, tantos perdendo emprego, tantos doentes. Ontem mesmo eu falava com um amigo doente internado em São Paulo com o Covid. É nesse momento que Deus quer te visitar. Eu creio, como Deus visitou a Flaviana, me visitou,
no momento de dificuldade, de dor, Deus quer visitar você agora. Se você pode, está dentro de casa, onde quer que você esteja agora, se ponha de pé. A gente está te convidando para rezar. Porque nesse momento de dor, Deus vai te visitar. Pela ação do Espírito Santo, nós clamamos o batismo. Seja batizado no Espírito Santo. É no momento de dor, é no momento de tensão, é no momento da angústia que nós temos que estar armados com as armas espirituais. Não lance fora as suas armas. Não desvie os seus olhos, não desvie o seu foco. Volte-se para o Senhor. Apanhe as suas armas. E a arma que hoje nós estendemos as mãos e te entregamos é o batismo no Espírito Santo. Seja encharcado do Espírito Santo. Você não está sozinho. Que esse pânico, esse terror, esse medo se transforme agora pela ação do Espírito em confiança no Senhor. Seja restaurada a sua confiança. Um batismo de coragem, um batismo de parresia, um batismo de ousadia seja derramado agora sobre você. Todas as nuvens negras que se fechavam sobre os seus pensamentos sejam agora dissipadas pelo sopro do Espírito Santo. Sim, que o Espírito Santo sopre para longe todo pensamento de suicídio, todo pensamento de morte, todo pensamento de rancor e de mágoa, de solidão. Nesse momento seja dissipado pelo sopro do Espírito Santo. Que esse sopro do Espírito Santo que hoje parte aqui da canção nova, e que essa profecia que saiu da boca do Padre Jonas Abib há tanto tempo, chegaria o tempo em que as nações acorreriam a esse Monte Santo, a canção nova, para buscar a palavra de Deus. Através de uma TV, através de uma internet, através da rádio, através de uma live. Nesse momento você sobe esse Monte Santo. E que esse sopro de vida, esse ruá de Deus, que é o Espírito Santo, parta daqui e alcance você, em qualquer que seja a sua situação. Seja avivado, seja reavivado pela chama de amor do Espírito Santo, que sopre sobre você. Sinta esse refrigério, sinta o Espírito Santo que agora toca o seu coração e sopra para longe todo pensamento negativo, todo pensamento de morte. Se você tem sede, canta com a gente agora. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede, minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Mais uma vez, mais forte. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece
Santo, vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. E eu te convido, meu irmão, com essa canção, com essa condução da Ana Lúcia, a realmente clamar esse Espírito Santo, a desejar a presença do Espírito Santo. Deus quer se derramar, Deus está se derramando. E a imagem que me vem é justamente como que a graça de Deus entrando nos lares, entrando nas casas, entrando nos corações. A você que está se abrindo, a você que deseja, diz Jesus: quem tem sede, vem a mim, e eu matarei a sua sede. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta no Evangelho. Então diga hoje para Jesus, diga nessa tarde, nesta quinta-feira de adoração: Senhor, eu tenho sede da Tua palavra, eu tenho sede da Tua presença, eu tenho sede do Teu Espírito Santo. Jesus, vem até mim, e Senhor, nós pedimos, atenda esses corações, Jesus, alcança-lhes, Jesus, com a Tua graça, com o Teu amor misericordioso, alcança-lhes, Senhor, com o Teu Espírito Santo que é vida, que é eficaz, com o Teu Espírito Santo que ressuscita, Senhor, com o Teu Espírito Santo que renova as esperanças, com o Teu Espírito Santo, Senhor, que como lá naquele vale de ossos ressequidos do profeta, quando ele clamou e quando ele orou, aqueles ossos tiveram vida novamente, foram ressuscitados. É esta oração ousada deste profeta, Senhor, que nós aqui, enquanto Canção Nova, nos levantamos e clamamos: ressuscita, Senhor, visita os lares, toca os corações, devolve esperança, seja o consolo e a presença daqueles que estão morrendo por causa de solidão, nem estão morrendo por causa de doença física, mas estão morrendo por falta de presença, de afeto, de amor. Senhor, alcança muitos desses irmãos agora com a Tua graça, com a Tua presença. Aquece-lhes o coração, Jesus. E o Senhor coloca no meu coração que muitos que estavam assim, agora estão sentindo fisicamente o seu coração pegar fogo, o seu peito incendiar, aquecer. É a graça de Deus, meu irmão, que visita você, que atende a sua oração. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus é por você. Se a tua alma tem sede de Deus, se você necessita do Senhor, onde quer que esteja agora, clame: a minha alma tem sede, minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti, minha alma tem sede, minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.